Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito em Questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar com seus amigos. Eu sou a doutora Isabela Pari e eu estou aqui com o Dr. Vital Barbosa, delegado de polícia aposentado e advogado criminalista. Hoje nós vamos falar sobre um tema que voltou à tona 30 anos depois por conta de um documentário, o caso da Daniela Pérez. Dr. Vital, vamos falar sobre o caso? Vamos lá, né? 30 anos depois, né, no caso, e é sempre muito atual, né? O que me chama a atenção, e aí é legal porque esse crime ocorreu nos anos aí de 90, início dos anos 90, eu tinha aí também pouco menos de um ano na Polícia Civil, eu ingressei na Polícia Civil de São Paulo como investigador em 91, e logo em 92 nos deparamos com esse crime. Bem, envolve dois atores na ocasião, o Guilherme de Pádua, que todos conhecem, a Daniela Pérez, que foi a vítima, e a repercussão foi muito grande, né? Lembro perfeitamente uma repercussão nacional, até porque a novela estava aí a todo vapor, né? No horário nobre. A autora da novela, mãe da vítima, Glória Pérez, né? Que é já uma autora consagrada, portanto era uma novela assim de grande audiência. Naquela época, principalmente, as novelas daquela emissora sempre com grande audiência. Na época não tinha os streamings, né? Não tinham séries. Não tinham séries, não tinha nada, nós não tínhamos aí o que nós temos hoje, né? As redes sociais, enfim, outros canais, né? Não tinha. O que você tinha a televisão, né? Então, algo que realmente causou uma comoção social, uma repercussão muito grande. O Brasil praticamente parou em relação por conta disso, né? E logo no início, né, foi encontrado o corpo dela já numa cena no matagal ali abandonado. Aquilo já causou uma grande indignação, porque tamanha crueldade, era um homicídio... já demonstrava muita crueldade ali, pois tinha ferimentos ali, provavelmente de instrumentos perfurantes. Depois veio com a perícia, né, a decifrar o instrumento, que poderia ter sido um punhal, enfim. E logo em seguida, um dia depois do ocorrido, já o ator Guilherme de Pádua já como principal suspeito, que causou mais indignação ainda e mais surpresa para todos nós. Porque eles faziam par romântico na novela. Faziam par romântico, né? Era a Yasmin e o Bira. Né? Então tinha lá o par romântico que faziam, portanto estavam em evidência perfeitamente. E logo em seguida, aquele par romântico da novela vira uma realidade tão trágica, né? Foi um feminicídio, não com características passionais, mas um feminicídio, né? Acabou sendo o assassinato ali de uma mulher. E que realmente, né, do ponto de vista, vamos dizer assim, jurídico, né, traz algumas peculiaridades ali. Né? Primeiro que a gente ressalta, né, como já estou falando aqui, é a questão dos envolvidos serem realmente atores, né? E atores consagrados. Ele estava iniciando a carreira, então não lembro se era a primeira novela dele, enfim, mas ele iniciava a carreira de ator. Ela já consagrada por ser filha da Glória Pérez, né? Que por ser filha dela, era uma excelente atriz, mas por ser filha da Glória Pérez já era consagrada. Ambos com certeza tinham vamos dizer assim, uma carreira bastante promissora, né? Tanto ele quanto ela. 22 e 23 anos. 22 e 23 anos, eles tinham uma carreira promissora como atores. E com o decorrer das investigações, né, porque foi muito polêmico, ele uma personalidade, segundo os especialistas, né, uma personalidade de um psicopata. Os especialistas até hoje falam nisso, que a personalidade dele é de psicopata, até porque ele agia com muita frieza, sempre colocava ar de mistérios, né, nas entrevistas, dizendo que ia falar alguma coisa, nunca falava nada, sempre deixava algo para depois, enfim. São características, né, do psicopata, do exibicionista, na verdade. Sempre, né? Querendo estar na mídia. Sempre querendo estar na mídia e tal. Então são essas características que acabam, e o próprio egocentrismo, né, que envolve a crueldade em si, né, e a própria frieza. Então são características realmente de uma personalidade psicopata. Né? Do ponto de vista jurídico, o que acontece? Eles foram condenados
houve ali, o julgamento não foi logo em seguida, foram alguns anos depois, né? Me parece que 5 anos após o ocorrido, foi eles em 97. foram julgados. Os julgamentos foram separados, né, tanto do Guilherme de Pádua quanto da Paula Tomás, a então sua esposa. Essa é uma técnica da defesa, de separar os julgamentos quando existe assim coautoria. E ela efetivamente foi coautora, porque ela estava na cena do crime, né, participou de uma maneira muito ativa, então ela foi considerada coautora. E essa separação de júris, na verdade, é uma técnica da defesa para que cada um realmente responda, né, com mais, vamos dizer assim, justiça, ou que cada um tenha mais possibilidades de fazer a sua defesa, garantindo assim o princípio da ampla defesa. Mas que foram condenados, né? Ambos foram condenados. Para ficar claro aqui, para quem não assistiu o documentário, não lembra da época, o julgamento dele foi em janeiro de 97 e o dela em maio de 97. Foram separados, né? E o que corria na época era que um empurrava para o outro. Um falava, foi ele que esfaqueou. As pessoas sempre, eles sabiam disso, né? Do interesse da sociedade, né? Em saber realmente quais os motivos. Então a jogada, como eu falo, uma técnica de defesa era justamente um jogar para o outro, e com isso você talvez tentar alguma coisa diferente ali com o júri. Mas lembrando que no tribunal do júri, quem julga, né, são os jurados realmente. Nós temos ali os momentos tanto da defesa quanto da acusação. É algo bem diferenciado nos crimes contra a vida, entra lá um homicídio, obviamente, é o principal deles, né? São os jurados que acabam julgando, né? E os jurados são cidadãos, né, da sociedade, portanto cidadãos comuns, não são, são leigos, né, não são técnicos no assunto, eles estão ali justamente de uma maneira muito imparcial, para terem lá os seus critérios e terem, obviamente, as suas convicções. Então, a técnica da defesa numa hora dessa é justamente se utilizar de todos os meios, de todas as provas, né? Ou não provas, né? Mas que possa chegar, né, na defesa, no resultado de uma defesa que é o almejado. Ao contrário, a acusação também, ela vai se utilizar de todas as provas para que se chegue na acusação. Feita, nesse caso, sendo condenado ou não, quem vai dar o quanto da pena, aí sim, é o juiz, né, que preside toda aquela sessão, e aí o quanto da pena fica a responsabilidade do juiz. E que a peculiaridade que vem aí é que eles cada um foram condenados a 19 anos e alguns meses, pena inferior a 20 anos, justamente para que não tivesse o protesto para o novo júri, que não existe mais esse instituto, mas que o protesto para o novo júri, justamente aqueles que fossem condenados a pena superior a 20 anos ou superior, né, teriam já a possibilidade, de uma maneira muito objetiva, né, de um novo júri, né, sem que houvesse qualquer falha ou qualquer nulidade nesse júri. E para que não houvesse essa possibilidade, até porque é um caso muito, como já foi dito, muito polêmico, né? Uma coisa que chama atenção também, que eu acho que vale a pena até a gente falar, por conta disso, até então nós tínhamos já a lei dos crimes hediondos, mas nós não tínhamos inseridos no rol dos crimes hediondos o homicídio qualificado. Então, por conta desse episódio, houve lá um movimento, uma iniciativa popular, com mais de 1 milhão de assinaturas. Essa iniciativa foi encabeçada pela Glória Pérez, né, a mãe da vítima, e conseguiu então que o homicídio qualificado fosse inserido como crimes hediondos. E com isso você dificulta mais alguns benefícios da progressão da pena. Mas que, né, para esse caso, obviamente que não valeu, porque nós sabemos que a pena só retroage para beneficiar os réus, né? Nesse caso aí ela não retroagiu, foi daí para frente. Então hoje os crimes hediondos, inclusive o homicídio qualificado, ele é tratado com mais rigor do ponto de vista de benefícios. Porque as pessoas podem perguntar, nossa, um crime tão, né, vamos dizer assim, né, tão grave, né, vamos usar esse termo, e hoje eles estão aí soltos, o cumprimento da pena, apesar de terem
sido condenados a 19 anos, sabemos que não cumpriram os 19 anos em regime fechado. Então, para vocês que estão nos assistindo, né, você inicia uma pena, dependendo do quanto, no regime fechado, ou seja, lá enclausulado. Após algum tempo, você tem o direito, após algum tempo do cumprimento da sua pena, você cumprindo alguns requisitos que nós chamamos de requisitos objetivos, né, e também o requisito subjetivo, você tem direito à progressão de regime. Então, quais são os requisitos objetivos? Você tem lá um bom comportamento, né, e cumprir um determinado tempo que a legislação, ela, no caso hoje, a lei de execução penal, vai prever. Cumprindo esses dois requisitos, quando o crime é muito grave, o juiz ainda pode pedir o requisito subjetivo, que é o exame criminológico. Uma vez o exame criminológico também sendo favorável, então automaticamente você passa por uma progressão de um regime melhor. Então você passa do regime fechado para o regime semiaberto. No regime semiaberto, né, você tem maior liberdade, você pode trabalhar já fora do estabelecimento prisional e voltar, por exemplo, para o estabelecimento prisional, né? Esse exame criminológico é um exame psicológico? Esse exame criminológico ele é feito tanto por um psicólogo, né, como por um assistente social. É uma equipe, né, multidisciplinar, e ela vai dar um parecer. Nós temos lá, tem os quesitos que são pedidos, né, dentro deles, se a pessoa que está sendo sentenciado tem condições de uma ressocialização, né, quais são os aspectos, se ele contribui lá dentro no trabalho, se é uma pessoa que realmente tem a possibilidade de viver, de conviver novamente em sociedade. Mas é um exame feito assim, 2 horas no máximo, né? Então não é um exame muito apurado, muito que você tenha, vamos dizer assim, mecanismos que você possa fazer, mecanismos que você possa estudar melhor a personalidade, né? Então, se você for analisar, é um exame muito rápido, os exames criminológicos sendo favoráveis, mas também o próprio, o laudo, né, não vai dizer se essa pessoa vai cometer crime ou não vai, porque não tem condições disso. Mas, tendo lá um exame criminológico favorável, cumprindo os requisitos objetivos, o sentenciado vai progredir de regime mesmo, vai passar para o semiaberto e depois em seguida vai passar para o aberto. Lembrando que o regime aberto no nosso país, por falta até de estabelecimentos próprios, né, quer dizer praticamente regime aberto, porque quer dizer o contrário, quer dizer praticamente você vai cumprir a sua pena em liberdade, porque o regime aberto hoje é cumprir a pena em liberdade, já lá na sua casa, né, com algumas restrições, vamos dizer assim, de ficar, né, até certo horário, né, proibição de alguns horários na rua, enfim, mas é uma maior liberdade. No nosso país nós temos essas facilidades, vamos dizer assim. É interessante que o Dr. Vital falou sobre que a mudança legislativa não foi pro caso deles. Não foi. Porque até o documentário deixa isso em aberto, não explica direito. Foi pós, né, aprovação legislativa. Pós-aprovação. Então o que nós temos que entender é o seguinte, né? Nosso ordenamento jurídico, né, a lei só retroage para beneficiar o réu. Se for para beneficiar, então uma nova lei ela vai retroagir. O que é retroagir? Vai voltar ao passado. Né? Agora, se não for para beneficiar, então ela não retroage, vai valer só dali para frente. No caso deles, foi exatamente o que aconteceu. Apesar de ser um crime, né, que hoje é considerado hediondo, até por essa situação, na ocasião foi um crime, foi considerado homicídio qualificado com todas as qualificadoras. Né? Então, teve sim o seu, vamos dizer assim, o seu quanto de pena, né? Eles tiveram lá o direito à progressão. E lembrando que também hoje, nós com o novo pacote anticrime, hoje o sentenciado ele não pode cumprir mais de 40 anos, né, de prisão no regime fechado. Né? Então são 40 anos de prisão hoje. Então o máximo que você fica na cadeia hoje, né, são 40 anos. Só que, mesmo sendo crime hediondo, né, você tem direito, sim, à progressão de regime. Então, você inicia com o regime fechado, cumprindo os requisitos que eu acabei de falar, né? Que são uma parte do cumprimento da pena, mais os requisitos, no caso subjetivo, que é o exame criminológico, você vai ter direito à progressão de regime, por pior que tenha sido o crime tá? Cometido. Isso é importante frisar para os nossos telespectadores, né, doutor Sim, Paulo? sim.
Agora, uma coisa interessante que eu acho que, como é um canal voltado ao direito, né? Mas para você que nos está nos assistindo, que não necessariamente seja uma pessoa do direito, né? Mais para o esclarecimento, uma sociedade como um todo, em casos como esse, será que teria o direito ao esquecimento? Então, o que é o direito ao esquecimento? Quando eu cometo algo, né, que seja, ou cometo um crime, eu sou vítima de algo, né, que já passou muito tempo, né, no caso aqui nós estamos falando de 30 anos, será que eu não tenho direito a esse esquecimento? Ou sempre, né, pode vir à tona tudo o que aconteceu? Então é um caso interessante também, porque o direito ao esquecimento é um direito já reconhecido em alguns países, né, no direito comparado. Aqui no Brasil nós não temos legislação para isso, nós não temos. E os direitos, vamos dizer assim, né, às vezes eles têm conflitos entre si. Sim. Então você tem o direito do esquecimento de um lado, do outro lado você tem direito à memória coletiva, né? Direito à história. Então, e o documentário que nós estamos assistindo não deixa de ser uma história, uma memória coletiva. Então, qual é o melhor, o maior ou o mais importante dos direitos ali? Então, o que está em jogo? Será que ele teria direito ao esquecimento? E, por exemplo, esse documentário que está passando, né, poderia ter sido judicialmente impedido aí de passar? Ou não, né? Será? Aí para isso teria que ter, o interessado teria que ter ingressado com uma ação, e aí nós teríamos aí os nossos tribunais decidindo sobre isso, né? Eu particularmente eu tenho uma opinião sobre isso. Eu acho que o direito ao esquecimento, cada caso tem que ser avaliado por si, né? Então, acredito sim, com certeza, que em alguns casos o direito de esquecimento ele deve prevalecer, mas num caso como esse, eu acho que a memória coletiva realmente fala muito mais alto. Sim. Né? É algo que deve se vir à tona, mas não, obviamente, para punir novamente o seu, vamos dizer assim, o seu autor, mas sim como lição de vida, né? Mais uma vez mostrando para a sociedade aquilo que não se deve, vamos dizer assim, né, acontecer, e hoje não foi esse caso, ele até tentou, por vezes, que fosse considerado um crime passional, enfim, mas não foi o caso, mas que nos remete aos crimes passionais, né, que nos remete com certeza a mulher mais uma vez sendo vítima, e hoje em toda essa evolução histórica nós temos recentemente aí o crime de homicídio com a modalidade do feminicídio, quando o crime é praticado por questões passionais, né? Que aí você tem uma pena ali maior, e isso aí tem mais agravado em relação a isso. Sim. Então, eu acho que é um caso interessante nesse aspecto, e o direito ao esquecimento, nesse caso, pelo menos no meu entendimento, ele não prevalece. Eu acho que a memória realmente coletiva, ela deve ser aí, deve prevalecer em detrimento. É o direito da sociedade em detrimento do direito individual. Né? Você, que é nosso espectador, deixa aqui nos comentários o que você acha. Se o caso teria direito ao esquecimento ou não. Exatamente. É interessante que você que esteja assistindo, né, você dê a sua opinião sobre isso, né? E nós sabemos também que são, né, os casos que hoje envolve e que vem à tona do passado, seja atual ou não, ele está sempre direcionado ao nosso dia a dia. Isso pode acontecer, chamou atenção porque envolvia em 2 atores, né, globais na época, né, mas que pode acontecer aí, a gente sabe, com qualquer cenário, né, qualquer pessoa assim, menos conhecidas, né. Sim. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal, né, Dr. Vital? Nos acompanhe, né? E nos siga nas redes sociais, @IsabelaPari e @Dr. Vital Barbosa. Até a próxima, pessoal!